Olá, bem-vindos, bem-vindas. Sejam muito bem-vindos ao Filosofia do Corvo. Mais um episódio, mais algumas provocações, mais algum tema, né, da nossa louca sociedade de hoje em dia, esse louco mundo, numa abordagem filosófica, provocativa, com Lucas Donofre e o meu querido parceiro Marcelo Zarski aqui. E eu queria deixar um recado: aprenda guitarra em apenas uma semana. Se você não conseguir, você fez errado. Eu acho que essa já foi um excelente início, Marcelo, para o nosso tema, né? Não sei se foi proposital, imagina se foi, né? Imagina, né? Imagina se não. Galera, Marcelão começou com essa provocação pra gente aqui, porque nós combinamos de conversar hoje, bater um papo naquele estilo que vocês já conhecem sobre imediatismo. Imediatismo. O que será que é? O que será que causa isso? Quais são os sintomas? Haverá solução? O quê? Mas vamos lá, Marcelo. Já que você lançou essa provocação para nós, de aprenda guitarra em pouquíssimos dias, aprenda qualquer coisa em pouquíssimos dias, e se você não conseguir, a culpa é sua. Exatamente. Marcelão, cara, por que na tua opinião você acha que a gente vê tão comumente, com tanta frequência, assim, esse sintoma do imediatismo, cara? Inclusive nesse lance relacionado à arte ou ao aprendizado de uma forma geral. Por que, cara, você acha que rola isso hoje em dia? Cara, acho assim, até pra gente dar um pontapé aí pra nossa discussão, vamos dizer assim, no que diz respeito ao que a gente vai falar e tá falando aí, vai falar, eu queria situar pra galera, né, pros nossos ouvintes, como que eu posso dizer? Até citando algo que a gente já falou no episódio do tempo, né? Sobre a gente tá, sabe assim, sem tempo de fazer as coisas, né? Vamos dizer assim. Que é o lance da sociedade do cansaço, né? Eu sempre falo disso daí, né? Tipo, sim. Eu li esse livro e achei interessante essas discussões, né? Que eu tô até colando o nome aqui, Byung-Chul Han. Ele coloca que a gente está numa sociedade que a gente vive para o trabalho, né? Que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que ser o melhor sempre, a gente tem que ser sempre além, e a gente tem que sempre alcançar um objetivo que muitas vezes nunca vai ser alcançado. Tipo, seria isso. Aí jogando para essa ideia que a gente está falando, né? Do lance do imediatismo, porque você colocou o porquê que eu acho que as pessoas estão com esse sentimento de coisas que tem que ser imediatas, assim. Isso, exatamente. Eu acho que vem daí, cara, desse meio que a gente vive atualmente, de ser produtivo, de ter que fazer, sabe, dessa imposição do você ter que ser sempre produtivo em alguma coisa. Vamos dizer assim, você sempre tem que ser o Lucas, que você tem um trabalho para fazer e você tem que fazer o melhor possível. Logicamente, a gente quer sempre estar fazendo coisas boas para, como que eu posso dizer assim, pra gente mesmo se sentir bem. Eu acho que o ser humano precisa disso, né? Você fazer algo que te faça bem, que te dê frutos, sei lá, sejam eles financeiros ou de outra forma. Mas eu acho que o principal motivo é isso, é essa constância, essa constante imposição da gente ter que sempre ser produtivo em alguma coisa. E daí isso faz com que as coisas tenham que ser muito rápidas. Tipo assim, por exemplo, eu citei lá no começo, né? Aprenda guitarra em uma semana. E, cara, isso é a verdade. Sim. Tipo, eu não foi uma brincadeira. Eu vi uma propaganda eu vi várias já, né? Mas uma que chamou atenção foi essa. No Instagram, por exemplo, de um músico, não sei quem era agora, não vou lembrar o nome. Mas assim, que era isso, cara. O vídeo da pessoa falando assim... você vai ter, tipo... tocar muito mais, sabe? Uma coisa assim, tipo, em uma semana... quase que milagrosa. Quase que uma fórmula milagrosa de você... sei lá, estudar uma vida inteira. E a gente que tá, vamos dizer assim, dando aula, tocando, que é o meu trabalho, sabe que não é isso, que é tipo assim, é um charlatanismo que tá acontecendo ali, sabe? Então eu acho que é isso, cara. Vem dessa imposição
que a gente tem que ser sempre o tempo todo o melhor e produzir sempre sabe, sempre estar à frente de alguma coisa. Então, acho que isso causa essa sensação de que tudo tem que ser agora, tudo tem que ser ao mesmo, sabe, ali pra ontem, sabe? Bom, acho que vem daí, sabe? Bom, pode ser mais antigo, talvez, não sei. Cara, o que você acha? É interessante isso que você falou, né, da questão do, olha, aprenda técnicas e assim, vendendo, na verdade, o que está sendo vendido é uma ilusão, né, Marcelo? Exatamente. É ilusão, tipo, olha, eu vou vender para você a ilusão de que você vai tocar, digamos assim, num nível profissional, sei lá, em 2 semanas. Cara, qualquer pessoa que tentou aprender qualquer instrumento, ou canto, ou na verdade, assim, acho que qualquer pessoa que tentou aprender qualquer coisa que envolve um mínimo de conhecimento e aperfeiçoamento técnico, sabe, cara, que, é impossível. Não existe isso, né? É lógico, em 2 semanas você aprende alguma coisa? É lógico que você aprende. Depende muito da sua dedicação? Lógico que depende. Mas, né, as coisas elas têm que ter uma duração mínima. E quando... Lógico, aqui a gente começou, né, com essa sua provocação das aulas de guitarra, mas isso existe para tudo, cara. Aprenda, sei lá, aprenda psicanálise em tanto tempo. Sim. Aprenda curso rápido de não sei o quê. Curso rápido de não sei o quê. E Dobre e, na sua verdade, renda. eu acho... Dobre sua renda. Exatamente. Nossa! Esse é o que mais tem, né? Esse é o que mais tem. Aprenda a dobrar a sua renda num curso de 3 módulos. É tipo isso. Cara, cada módulo de meia hora. Tipo assim. Exatamente. Né? E muitas vezes esse curso de dobre sua renda em 3 módulos de meia hora, e você vai ver que esse curso é para vender um outro curso. Sim. Né, oferecido pela mesma pessoa. Mas o fato é que essa galera toda que trabalha com isso está usando a mesma técnica de marketing, que, ao meu ver, é uma técnica de marketing que faz apelo ao nosso essa impulsividade que nós temos pelo imediatismo. Então, é como se fosse assim, essas pessoas, essas empresas, essa gente ligada ao marketing, à propaganda e à comunicação, sabe que nós, atualmente, sociedade contemporânea, principalmente ocidental, somos imediatistas, e que, se a gente quer vender alguma coisa, a gente pode fazer um apelo, né? A gente pode apelar a esse imediatismo. Bom, o que a pessoa quer? A pessoa ela quer tudo para aqui, agora, igual você falou às vezes, para ontem. Então, o que eu vou botar no meu produto? Eu vou botar no meu produto que ele vai ser o mais rápido possível, o mais efetivo possível, em um menor tempo possível. Né? Eu acho que esse tipo de propaganda, de produto, né? Esse tipo de elaborações, assim, elas fazem apelo a esse impulso ou essa verdadeira, sei lá, contaminação generalizada que a gente tem de imediatismo. Você perguntou... Lucas, só rapidinho aqui, só para fazer um parêntese para os nossos ouvintes, né? A gente está falando de imediatismo, né? E no sentido, só colocar tipo, uma definição, eu vou colocar 2 definições que eu achei do dicionário de Oxford aqui, que eu procurei numa fonte bem confiável, que é a Wikipédia. Enfim. Mas assim, só para deixar bem claro do que a gente está falando, né? Então, uma dos significados seria, né, primeiro, né, tendência para a simplificação da maneira de proceder, dispensando mediações ou rodeios, né? E a outra seria a tendência a agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras, né? Então seria algo que nem a gente falou no começo, para agora, né? Tipo, eu quero, sei lá, aprender a fazer tal coisa e agora, né? Então, no caso, proceder simplificando várias coisas, né? Eu vou colocar um exemplo assim para quem está tocando violão, por exemplo, instrumento. Você pode tocar uma música de uma maneira que é igual ao arranjo original lá, você vai tocar, sei lá, uma música do Nirvana, por exemplo. Mas você pode simplificar aquela música para um aluno que está começando a tocar, mas quer muito tocar e ser feliz, tocar aquela musiquinha lá. Você passa 2 notinhas e a pessoa vai, tô conseguindo tocar. Ela vai estar tocando? Vai, mas ela não vai estar tocando necessariamente o arranjo
preciso, igual o Kurt Cobain fez, por exemplo. O que é legal, né, nesse sentido é eu como profissional, ou como professor, ou como músico, ou como um ser humano, vamos dizer assim, que quero ser o mais honesto possível, eu vou falar, ó, a gente está simplificando o arranjo para você conseguir tocar, depois a gente vai deixar isso mais complexo e tal. Mas eu sei que tem muitas pessoas por aí que fazem isso de maneira a vender um trabalho tipo, ó, você vai conseguir tocar isso daí em uma aula, sabe? E não é por aí, né? Tipo assim, então a gente sempre fala, né? Tipo, ó, você vai estudar tal coisa, não é em um dia, uma semana, é tempo de dedicação para qualquer coisa, né? Tô falando de música, mas isso é para qualquer coisa, tá? Então só para fechar o parênteses aí passar a bola de novo para você, mano. Não, parênteses é muito bem colocado, cara. Às vezes a gente para nós, às vezes é uma coisa que às vezes é autoexplicativa, mas a conceituação das coisas, eu acho ela sempre fundamental como ponto de partida de qualquer discussão filosófica, cara. E aí, pegando essas definições que você levanta, né? Geralmente, quando a gente vai falar de imediatismo, a gente consegue identificar o que é, ou a natureza, ou como o imediatismo ele se apresenta muito pela sintomática dele, né? Pelas sintomáticas do imediatismo, que é, ao mesmo tempo, algumas das consequências desse imediatismo. E uma dessas consequências, sintomáticas, é exatamente essa da simplificação das coisas, né? Que, como o Marcelo falou, sim, a simplificação ela pode ser feita, e às vezes deve ser feita pedagogicamente, no início de um processo de aprendizado, por exemplo. Entretanto, contudo, todavia, o que a gente percebe na cultura do imediatismo, na psicologia do imediatismo, na filosofia imediatista, é que essa simplificação ela é justamente o produto final das coisas. Então você não começa pelo simples para você poder pegar alguma coisa e do simples você vai evoluir em um processo para o mais complexo, né? A cultura imediatista ela tem como objeto final um objeto rápido, simples, enfim. E eu acho que inclusive a gente citou em alguns podcasts passados, eu acho, por exemplo, a questão de você ter uma versão resumida do Don Quixote, a versão de você ter uma versão resumida da Odisseia, da Ilíada, que são obras extensas, Don Quixote mais do que essas que eu citei, e que, bom, talvez alguém defenda, não, mas isso pode ser uma introdução, né? Pode levar a pessoa a se interessar para ler a obra completa. Bom, beleza, né? Isso torna essa produção desse produto resumido uma coisa válida. Mas a gente sabe que o objetivo por trás, o objetivo mercadológico disso é substituir o Don Quixote pela versão resumida do Don Quixote. Exatamente. Então você substituir a Ilíada, a versão completa, ou seja, o marketing em cima se você ler a versão resumida, você não vai precisar ler o livro todo. E as pessoas não se dão conta que por trás disso, cara, está acontecendo um empobrecimento cultural, né? Se, por exemplo, vamos trabalhar aqui, não precisamos ir tão longe, mas vamos pegar aqui o período clássico da música erudita, em que você tinha sinfonias cujo movimento era normal, um movimento da sinfonia ter 15 minutos. Sim. Hoje em dia, cara, parece que para a maioria das pessoas, pelo menos, se uma música ela passa de 5 minutos, ela é uma música comprida, cara. Sim. Cara, hoje em dia as pessoas escutam música pelo TikTok, cara. Tipo assim... Duração do quê, Marcelo? 1 minuto, 1 minuto e meio? Cara, agora é 1 minuto, mas o TikTok, por exemplo, começou como sendo 15 segundos, né? Vídeos pequenininhos de 15 segundos. Merda. Aí aumentou para 30. Agora você tem uma opção lá. Isso pelo menos no Instagram, porque eu não uso o TikTok. Mas no Instagram, no Reels, que é o TikTok do Instagram, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer um vídeo lá de até 60 segundos, né? Tipo, de até 1 minuto, né? Então cara, o que você faz em 1 minuto? É muito, muito pouco, né? 1 minuto era o que os caras tinham para gravar, muitas vezes, um vinil. Mas era uma limitação técnica, né? Hoje em dia, né? Mas você falou uma verdade, cara. As pessoas... hoje você não vai escutar a música... 5 minutos é longo, né? Tipo, 15 segundos, 1 minuto. E muitas vezes isso, cara, acaba com que as pessoas não
não conhecem as coisas que elas estão fazendo. Esse lance é uma coisa que a gente pode colocar um pouquinho mais para frente aí, a hora que a gente estiver falando. Mas assim, o lance das coisas serem imediatas, assim, de serem muito consumir, você quer tudo muito rápido, tudo muito, muito na hora, você não tem a experiência, cara, a vivência do negócio. Por exemplo, manja aquela música Acorda Pedrinho, que todo mundo ouviu o refrão. Meio que viralizou, né? Exatamente. E, cara, essa música, você fala, Acorda Pedrinho. Daí todo mundo, porra, essa música é chata pra cacete e tal. Mas a pessoa não escutou a música. Porque, assim, ela é uma música de uma banda indie de Curitiba, uma banda de rock alternativo, assim, que é legal pra caramba, cara. E todo mundo só conhece a parte do Acorda Pedrinho, que é uma tiraçãozinha que eles fizeram lá e tal. O resto da música é super bem feito. Cara, e a galera não conhece. Por quê? Tem aquele lance do 15 segundos, 30 segundos, que viraliza, que não sei o quê. E a mesma coisa das outras experiências, cara, assim, tipo, de você reduzir o tempo de algo, que nem você falou do livro, e, sei lá, você vai ler o livro e você fala, porra, que livro chato. Ou então, assim, zerei o livro, né? Tipo, um livro de 500 páginas, você leu em 100 páginas. Nem isso, né, cara? Pô, hoje em dia, cara, eu não sei, quem lê muito, não liga muito pro tanto de páginas, se você lê pela história, né, cara? Agora, a galera que não lê, vamos dizer assim, que não tem hábito de leitura, pô, 10 páginas é demais. Às vezes a pessoa vai ler um capítulo, eu falo, lê um capítulo disso daí. Não adianta. As pessoas não leem, por exemplo, um flyer de anúncio de alguma coisa. Eu vou tocar, por exemplo, faço um flyerzinho lá e divulgo. Não, vou tocar tal dia, tá lá as informações lá no flyer. Tem lá a descriçãozinha. Aí a pessoa vem e me pergunta assim... Que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Que horas? Como é que é? Eu falei, mano, tá escrito lá, cara. Tipo, aí você não quer ser cuzão, você vai lá e responde. Não, tal hora e tal. Mas foda pra caramba, né? Cara? Exato, cara. Exato. Zoado. Só retomando, então, eu acabei vindo pra frente e retomando aqui. Quando a gente tava conversando sobre as nossas impressões acerca das causas, né, desse imediatismo. Sim. Aí você cita, né, toda a questão que é debatida na sociedade do cansaço, né, dessa necessidade constante de produção e de desempenho, né? E eu concordo, cara, que com certeza o imediatismo é um reflexo disso. E vejo mais alguns fatores. Por exemplo, eu acho que o individualismo também é uma das causas do imediatismo, no sentido de que individualismo enquanto autocentramento de todas as experiências de vida de uma pessoa. Ou seja, a pessoa contaminada ou uma pessoa, digamos assim, muito enviesada numa prática, num comportamento, numa conduta e num pensamento individualista, ela sempre vai visar qualquer tipo de ação que ela venha a desempenhar no mundo como uma ação que tenha que necessariamente reverberar de forma prazerosa ou de forma compensatória para ela mesma, né? Então, quando o indivíduo ele é muito autocentrado e de todas as ações dele são todas egoístas, no sentido de que são ações que visam diretamente e unicamente o benefício próprio, porque é óbvio que a gente geralmente age pensando no seu benefício. Bom, vou fazer isso para ganhar dinheiro, vou fazer isso para me sentir bem, eu vou fazer isso para sentir prazer. Mas a gente entende que as ações elas são complexas e que elas podem ter, e muitas vezes elas têm, mais de outras razões pelas quais eu faço. Né? Ou seja, eu trabalho e desempenho determinadas atividades no meu trabalho, não exclusivamente para que isso reverta num ganho financeiro. Mas eu entendo que o meu trabalho ele tem um impacto social. Né? E que de alguma forma ele atende pessoas e que a vida de pessoas de certa forma está sendo facilitada ou ajudada ou encaminhada por conta do meu trabalho. Mas quando o indivíduo ele é absolutamente autocentrado, extremamente individualista, ele não pensa no impacto social das ações, ele não pensa no tempo de produção de alguma coisa, ele não pensa no valor da produção de alguma coisa, ele simplesmente quer aquilo e agora, e tem que ser aquilo e agora na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Sim. Né? Ou seja, não interessa se você demora tanto tempo
para fazer uma música, gravar ela e passar para mim para eu poder, de certa forma, fazer um trabalho com ela. Não, eu preciso que você faça agora. Eu preciso dela Sim. agora. Se você não Aham. consegue compor agora, gravar agora e mandar uma versão para o final, não me interessa mais. Não interessa o teu trabalho artístico, não me interessa a tua criação artística, não interessa o teu método de criação, não interessa o teu processo criativo. Interessa que você me entregue o que eu preciso agora. Se Sim. você não consegue me entregar agora, não me interessa trabalhar contigo. Uhum. Entendeu? Então esse imediatismo me parece um reflexo desse individualismo que não leva em consideração o todo, não me leva em consideração o outro, mas única e exclusivamente preciso disso. Então alguém tem que me dar isso agora, Uhum. né? É bem Que isso. é uma exclusão, cara, é uma exclusão da compreensão da vida, do mundo e das coisas como um processo, né? É uma coisificação tão absoluta do mundo, cara, que você não vê mais um determinado objeto como resultado de um processo que leva tempo, dedicação e técnica. Você simplesmente vê um objeto ali final na prateleira de um mercado e que tem que estar ali na hora que você precisar, Sim, é verdade. né? Uhum. Ou seja, é um reflexo de uma cultura, de um pensamento, de uma psicologia narcisista, individualista e autocentrada. Para além disso, cara, e já meio que puxando também por isso, você tem o consumismo também é certamente um fator que eleva esse grau de imediatismo. Por quê? Porque você tem uma indústria muito rápida. Você tem a indústria, eu digo, de produção de produtos de massa, né? Uhum. Em contraposição, por exemplo, com às vezes, produtos artísticos ou produtos que envolvam processos não industriais. Os produtos industriais, eles são produzidos muito rápido, em uma Aham. quantidade gigantesca. E essas mercadorias precisam escoar para elas não encalharem nas fábricas, para elas não encalharem na indústria. Então você precisa que as pessoas comprem um celular agora e assim que esse celular apresentar um problema, você compre outro, e você compre outro, e você compre outro. Você precisa que as pessoas estejam querendo sempre comprar agora as coisas para você poder, de certa forma, escoar essa mercadoria que é produzida numa velocidade absurda e numa quantidade absurda. Sim. Então, existe por conta desse consumismo e essa necessidade, esse consumismo é causado pela essa necessidade de escoamento, né, da vazão a uma hiperprodução industrial que puxa uma obsolescência programada, ou seja, as coisas elas têm data de validade Uhum. cada vez menores, para que cada vez mais você precise com mais frequência trocar, comprar novo, atualizar e etc. Uhum. E você tem, por conta disso, uma expansão vertiginosa da comunicação propagandística, do marketing, que te faz e que te buzina na orelha o tempo todo que existe na prateleira de um mercado aquilo que você precisa agora, Uhum. entende? Então, para que esperar? Para que uh, ter paciência, né? Se você pode ter as coisas agora. E talvez um último fator para levantar eu acho que na minha opinião, o mais grave de todos, ou o mais profundo em termos filosóficos, que a gente vive numa sociedade muito acelerada. Sempre aquela questão da aceleração, cara. Que Sim. você também Aham. citou, cara. Uhum. Porque, assim, nós vivemos hoje num mundo em que experiencia um encurtamento do momento presente. O presente, nos nossos dias de hoje, parece estar cada vez mais curto, né? Nós vivemos aquilo que o Hartmut Rosa diz no seu livro Aceleração, nós vivemos numa carência crônica de duração, cara. Carência crônica de duração. Nada dura, Uhum. nada é feito para durar. O presente se torna passado cada vez mais rápido. As coisas envelhecem cada vez mais rápido. As Uhum. coisas tornam-se desatualizadas cada vez mais rápido. Então é como se o passado ele empurrasse o presente, ou ele já começasse a comer, sabe, um pedaço do próprio presente, porque de tão rápido que as coisas envelhecem hoje em dia. Uhum. E de um outro lado, a tua perspectiva de futuro também cada vez é trazida cada vez mais para perto de você, numa sociedade em que você não tem segurança nenhuma acerca do futuro. Uhum. Você tem uma série de questões ambientais, econômicas, espaciais,
técnicas em que tornam o futuro uma coisa cada vez mais incerta. E na medida que o nosso futuro deixa de ser uma esperança para tornar-se uma ameaça e, portanto, uma perspectiva de futuro cada vez mais sombria ou pelo menos incerta, os teus planos de futuro, eles têm uma duração cada vez menor. Você se programa para um futuro cada vez mais próximo. Então, por exemplo, se talvez há 60, 70 anos atrás você fazer planos para 30 anos era uma coisa absolutamente plausível, hoje em dia, você fazer um plano para daqui 5 anos já é uma coisa que parece ser, cara, sério, daqui 5 anos, você está fazendo um negócio daqui 5 anos, é muito tempo. Se antes você fazia planos para 30 anos, 40 anos, hoje em dia você fazer planos para daqui 5 anos já é uma coisa meio absurda, porque 5 anos é muito tempo. Então o futuro, ele aperta o presente de um lado, então você tem cada vez uma perspectiva menor acerca do futuro, teu horizonte de possibilidades acerca do futuro, ele está cada vez mais próximo do presente, cada vez mais colado ao presente. O passado, do outro lado, também cola cada vez mais, e o presente fica cada vez mais estreito. Né? Então, as tuas possibilidades de ação e de fruir a vida, ela está cada vez num presente cada vez mais curto, e por isso você acaba tendo essa necessidade de, cara, se eu não viver isso agora, saber lá quando eu vou viver, se é que eu vou poder viver, então eu vivo agora. Exatamente. Porque o teu presente está encurtado, cara. Aí também, o Lucas, do presente, você colocou o presente como uma passado, presente e futuro, né? Vamos dizer assim, seria essa a ideia. Mas tem o lance das pessoas estarem presente, vivenciando aquele momento necessário que elas estão ali, sabe? Por exemplo, sei lá, a gente tá reunido com uma galera e de repente a gente tá ali presente, vivenciando aquilo ali realmente, ou a gente tá fazendo outra coisa. Por exemplo, enquanto você falava, eu tava pesquisando um livro aqui pra mim citar, mas eu não achei. E daí a hora que você começou a falar do presente, daí eu falei, caralho, eu preciso ouvir o Lucas. Porque daí, ao mesmo tempo que eu tava ouvindo o que você tava falando, ao mesmo tempo minha cabeça já tava viajando pra outra coisa. E no isso... futuro do que você viria a falar depois. Exatamente. Né? Então, essa parada da gente tá o tempo todo se planejando, talvez, ou meio que pensando ali na frente, vamos dizer assim, você acaba não vivendo situações que você poderia estar no momento presente, no caso do que você está vivendo realmente. Que é o lance do estar presente. Você está presente mesmo, sabe? Assim, essa questão também, acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando, sabe? Com essa... com esse lance da gente estar... das coisas serem muito aceleradas, né, cara? Assim, a gente... tá muito... as coisas acontecem muito rápido. Que nem, sei lá, sai um filme novo, você tem que assistir primeiro, porque senão vão falar do final do filme, vão te dar spoiler, cara, assim. E às vezes você não tá com tempo pra assistir. Você quer ver, mas você não tá com tempo, você vai ver depois. E daí a galera, por exemplo, a gente que tem o podcast, né, e sempre tá gravando sobre cultura pop também, sei lá, saiu uma parada lá, a gente fala, pô, vamos gravar sobre isso? Vamos. Isso é uma série do Sandman, por exemplo, lá. Vamos fazer, né, agora sobre Sandman, Senhor dos Anéis, sei lá, que saiu agora também, a série nova. E às vezes a gente vai fazer e tipo, porra, não assisti ainda, cara. Tipo, e daí você fica naquela, nossa, eu preciso assistir, cara, todo mundo tá assistindo, né, e tal, e, sabe, essa coisa do rápido. O lance que você falou também dos eletrônicos, né, celular. Pô, você compra um celular agora, você compra o melhor celular que tem, você fala, meu, vou ficar, sei lá, o resto da vida com o celular. Daqui 3 anos, você... Puta, mano, preciso trocar de celular. Daqui 3 anos, daqui 1 ano. Passou um ano. Você fala, nossa, meu celular tá velho já. Velho. Na verdade, nem tá, mas é porque lançaram um outro que faz uma parada diferente, ou talvez, ó, esse celular aqui é um pouco a mais, ó.
Se você pegar ele, você vai ter uma coisa melhor, vamos dizer assim. Não quero dizer que a E ao gente mesmo não possa... tempo o software fica cada vez mais pesado para você de fato sentir o teu celular mais lento, né? Exato, cara. Isso é foda pra caralho. Séries, né? Por exemplo, eu lembro que eu sempre curti muitas séries de TV, filmes e tal. E eu lembro que saíam episódios semanais na TV aberta ou TV a cabo de alguma série que você acompanhava, assim. Por exemplo, eu adorava Arquivo X. Então toda semana tinha um episódio novo. Aí eu lembro que eu ia pra faculdade, deixava o VHS gravando. Aí eu chegava e assistia o episódio, porque não dava tempo. Aí na outra semana a mesma coisa. E você ficava comentando, porra, cara, aquele episódio, o que será que aconteceu? E, cara, hoje uma série sai, uma produção, mega produção, por exemplo, na Netflix, né, que é a grande empresa streaming hoje, né? Sai lá uma mega produção, todos os episódios disponíveis pra você ver, cara. Que nem saiu a temporada nova de Cobra Kai, no momento que a gente tá gravando agora. Pô, e é legal pra caramba, porque é baseado no Karate Kid, que é uma parada nostálgica pra gente que assistia a Sessão da Tarde antigamente e tal. Aí, cara, já tá todos os episódios. E daí você vai lá, você fala, pô, vou assistir, né, cara? Tá aí. E você fica lá, tipo, sei lá, 7 horas vendo a série. Porque você tem que maratonar. Porque você tem que chegar no final daquilo. Então essa coisa, cara, tipo, de ser tudo, sabe, pra você fazer rápido, sabe? Você... o Stories do Instagram. Quantas vezes você se pega apertando assim pra passar pro outro Stories? Sem perceber, muitas vezes. Você abre lá, o Lucas postou um texto lá. Aí você, pô, vou ler esse texto. Você não clica pra ler muitas vezes, né? Você tá ali vendo, passa. De repente, opa, isso aqui é legal. Aí você, não, passa. Cara, você fica mais de... Se você ficar o tempo todo, você fica rodando aquilo ali. E foi feito pra isso, pra você ficar... Foi feito pra isso. Scroll infinito, cara, assim. Tipo, o próprio scroll da Netflix, você vai descendo, né? No algoritmo, né? Filmes não sei o que lá, drama, ação, uns títulos. Você vai descendo, aí você quer ver. Pô, o que vem depois? Filmes para você relembrar a infância. Filmes não sei o que lá. E vai. Cara, é infinito, não acaba. Tipo assim, eu tentei chegar num final uma vez, tá ligado? Falei, onde que é o final dessa porra? E não tem, porque é infinito para você ficar rodando. Volta, você começa a ver que começa a repetir uns filmes, né? Tipo, dramas. Aí tem lá dramas, não sei o que lá. Dramas japoneses. Dramas, não sei o que lá. E vai, cara. Mano, e é meio que isso, cara, pra você estar o tempo todo consumindo, assim, sabe? O tempo todo ali, querendo mais e querendo na hora e querendo, tipo assim, o mais rápido possível, cara, assim. Nossa, fiz um parênteses bem grande agora, cara. Foi mal. Mas, cara, tem tudo a ver. E a gente percebe, cara, nisso que você está falando, a gente percebe que existe, tanto em termos de estrutura objetiva da realidade, quanto comportamentos consolidados das pessoas, que só reforçam, na verdade, e dão movimento e dão energia para esse imediatismo. Por exemplo, cara, você falando, né, das séries e do serviço de streaming e tal. Cara, olha só que analogia que a gente pode fazer. Antes de você ter a consolidação absoluta da internet, do serviço de streaming, a gente assistia, igual você falou, Sessão da Tarde. Cara, geralmente a Sessão da Tarde era um filme ali de 1 hora e pouquinho, que era dividido geralmente em 4 partes, e você tinha um intervalo ali, sei lá, de 5 minutos em cada parte, e você assistia o intervalo. Era só propaganda, óbvio, era só propaganda, mas você assistia, você esperava os 5 minutos, assistia um pedacinho do filme, aí você esperava mais 5 minutos de propaganda, e você via, cara, você assistia. Hoje, com o serviço de streaming, você não só pode pular para a parte que você quiser, quanto você pode acelerar, cara. Você consegue assistir hoje um vídeo no YouTube acelerado, cara. Sim. 1.5, 2 vezes a velocidade do negócio. Cara, entende? Isso tá no WhatsApp, revela né? para nós. O WhatsApp também a gente consegue, quer dizer, isso revela que a sociedade como um todo, e o mercado e tudo que está inserido, né, na sociedade, tem percebido a nossa cada vez menor capacidade de esperar, cara. Sim. Houve uma perda absoluta da paciência enquanto virtude, cara. Entende? A paciência, o saber esperar, a compreensão das coisas como um processo que tem uma duração própria.
Cara, olha só que loucura, as coisas no nosso mundo de hoje em dia não são mais as próprias coisas que estabelecem a duração. Nós duramos, nós é que dizemos o quanto uma coisa vai durar. Uhum. Não é mais o filme, cara, que vai dizer quanto tempo ele dura. Vai ser a velocidade que você vai escolher para assistir o filme que vai decidir quanto esse filme vai durar. Igual você falou, uma série, lança tudo. Não é mais quando lança tudo de uma vez, não é mais, por exemplo, a própria produtora da série que vai estabelecer o tempo que essa série vai durar. Uhum. O que vai estabelecer a duração dessa série vai ser o quão rápido você é capaz de assistir. Uhum. É nós que estamos começando a determinar a duração das coisas. As coisas perderam a duração, cara. Uhum. A gente estabelece, e essa duração está cada vez mais rápida, cada vez mais ligeira, mais efêmera, cada vez menor, né? Sim. E isso só reforça a nossa incapacidade crescente de não saber esperar. Isso faz a gente perder totalmente do horizonte a paciência como uma virtude. Isso só reforça uma verdadeira pandemia de ansiedade, né? No começo dos anos 2000, eu me lembro perfeitamente que vaticinavam que o mal do século seria a depressão. Uhum. Cara, 15 anos depois, nem isso já se mostrou que o mal do século é a ansiedade. Sim. Difícil alguém, cara, que em algum momento de um papo sobre dizer como está, essa palavra ansiedade não apareça. E tudo isso, aceleração, falta de duração das coisas, não saber esperar, falta de paciência, você conseguir acesso ao que você quer, na hora que você quer, entende? Só, de certa forma, reforça comportamentos que estão ligados à ansiedade. Sim. Né? A gente não tem uma sociedade que te ajuda a se livrar da ansiedade. Pelo contrário, tem uma sociedade que tem um ritmo que só reforça os sintomas de ansiedade. Né? E igual você falou, lançou um filme e eu preciso assistir antes que alguém me dê spoiler, ou lançou um celular e eu preciso comprá-lo antes que alguém compre antes de mim, e o meu celular fique obsoleto em relação àquela pessoa. Cara, o imediatismo ele cria competição, né? O imediatismo ele cria uma irracionalidade, porque quando você é extremamente imediatista, ou seja, precisa ser aqui e agora, do jeito que eu quero, você acaba não tendo muito tempo para poder pensar nas tuas escolhas. As tuas escolhas elas ficam cada vez menos racionais, cada vez menos ponderadas, cada vez mais impulsivas, e uma impulsividade voltada àquilo que é sempre mais imediato. Né? Os prazeres a longo prazo eles fazem cada vez menos sentido nos dias de hoje, e você vê cada vez mais pessoas abrindo mão de grandes conquistas a longo prazo para ter pequenas conquistas insignificantes que proporcionem prazeres imediatos, recompensas imediatas e absolutamente assim, pífias, entendeu? Sim. Há pessoas abrindo mão, às vezes, de grandes prazeres, por exemplo, para ter acesso a pequenos prazeres imediatos, que não duram, que não têm, às vezes, nem um significado em termos psicológicos, né, de vivência. Quer dizer, você tem indivíduos que clamam de forma imediata por experiência, e essa experiência, por não ser instituída de nenhum significado, ela não se torna vivência. Você tem indivíduos que têm experiências seguidas, uma atrás da outra, mas que não se tornam internamente, em termos de memória, uma vivência. Sim. Você tem indivíduos que experimentaram várias coisas, foram para tal lugar, fizeram tal coisa, mas foi tão rápido, foi tão imediato, e uma coisa atrás da outra, que não deu tempo de se significar isso psiquicamente, isso não torna vivência. Isso se torna simplesmente momentos vazios, entendeu? É bem isso. É igual o lance, por exemplo, da gente... Você tem uma lista de objetivos e você vai ticando. Vi tal coisa, fiz tal coisa, sabe? Coisas assim. Isso. Os objetivos entram nesse sentido daí, né? Tipo assim, uma lista de mercado. Comprei isso, fiz isso. Tá bom, tá valendo. E, sei lá, você não vivencia nada. Ao mesmo tempo que você faz um monte de coisa, você não faz nada. Por exemplo, eu lembro quando eu fiz 18 anos, eu sempre quis fazer uma tatuagem, né? Fiz 18 anos, eu falei, putz, fiz 18 anos, agora eu vou fazer uma tatuagem.
Meu pai não deixava, né? Então eu acabei falando pra ele, ó, vou fazer, eu tenho 18 anos, agora eu vou fazer. Aí fui lá. Cara, eu não sabia nem o que eu ia fazer, pra você ter uma ideia. Tipo assim, eu só queria fazer, porque era legal, gostava e tal. E escolhi um desenho na hora, falei, ah, eu quero isso aqui. Ah, fiz a tatuagem, beleza. Tipo assim, hoje, olhando pra trás, assim, com mais calma, você vê que, porra, por que eu fiz essa tatuagem? Só pelo fato de ter feito pra uma coisa que eu queria muito, assim. Foi uma experiência? Foi, obviamente. Mas, assim, podia ter dado muito errado. Podia ter dado, sei lá, puta, fiz uma parada que eu não gostei, não sei o que e tal. Por causa desse lance de você querer sempre na hora, sempre o tempo todo. O lance da ansiedade... Fiz 18 anos, precisa ser agora, né? Exato, né? Tem que ser agora. Já fiz 18 anos, já esperei 18 anos, tem que ser agora, tem que ser agora. Não interessa o que seja, não interessa como seja, tem que ser agora. Exatamente. É igual, por exemplo, você falou da ansiedade, né? Cara, a gente, né, que é adulto, sofre com isso o tempo todo. Mas olha como quantos jovens, né, vamos dizer assim, adolescentes, crianças, estão tomando medicação, cara, para ansiedade. Cada vez mais cedo. Então, se você pegar em escola, cara, escola de ensino fundamental, educação infantil, quanta criança não toma, tipo, remédio para ansiedade porque ela é agitada? Mas às vezes essa agitação não é, tipo, é toda uma parada que tem em volta, cara. Não é tipo, ela é agitada, vou dar remédio, sabe? Assim. Então você vê que rola essa parada também de talvez não um descaso, mas uma coisa generalizada. Não, a criança ansiosa, beleza, vamos tratar dessa forma aqui. Sem tratar um todo que podia ser talvez trabalhado, não sei. Não tô culpando escola, não tô querendo colocar culpa em ninguém, mas assim, é um sistema muito grande que faz com que as pessoas sejam assim. Não é sabe, a criança ali em si, sabe? É toda uma estrutura social, cara, assim, de vivência, de mundo que a gente vive hoje, cara, assim. Se você pegar esses filmes, assim, tipo Blade Runner e livros e outras coisas assim, que tem essa cultura cyberpunk, das distopias, do mundo, sabe, ser mega corporativo, tudo interligado, tudo não sei o quê, você vê isso lá, cara. Tipo assim, é tudo tão rápido, tão você assimila as coisas o processo é tão rápido que fica banal, cara, as coisas assim, tipo, e você acaba entrando nessa pira de consumir, de querer de ser tudo na mão, que você, sei lá, isso faz com que as pessoas acabam faz com que as pessoas acabam sendo mais depressivas, mais ansiosas, mais tipo não respirarem, sabe, assim, não parar e vivenciar mesmo aquilo que está acontecendo, sabe? Você vai, sei lá, você quer, igual você vai fazer uma viagem, você quer aproveitar o máximo daquela viagem porque eu tô aqui. E cara, às vezes não dá, né? Tipo, às vezes você, né, você tem que fazer devagar. Uma coisa que eu queria colocar, Lucas, assim, dentro dessa ideia de imediatismo, hoje em dia tem rolado também, não é de hoje em dia já, isso já vem há muito tempo, mas um papo, a galera tá toda fitness hoje em dia, né, assim, eu vejo, tipo, tem uma cultura muito forte do praticar exercício, que é ótimo, eu acho, sabe, mas rola uma cultura muito forte do corpo perfeito, cara, assim, eu tava falando disso ontem com o pessoal, da imposição desse corpo perfeito, da imposição de você ter que chegar no shape, vamos dizer assim, dessa forma. E o que as pessoas fazem para isso? É um trabalho que é difícil, né, cara? Assim, você chegar, eu almejo ficar forte, musculoso, sei lá, ou uma menina musculosa, sei lá. E daí o que as pessoas vão fazer? Ou tomar anabolizante para você ficar forte mais rápido, ou fazer uma cirurgia, tipo, eu queria, né, tal coisa. Então, assim, é tudo muito, tipo, fica tudo muito artificial, sabe, as coisas, assim. Tipo, é uma coisa, você querer crescer muito rápido de alguma forma, sabe? E jogando para esse lado aí sei lá, do corpo, mas jogando também pro lado, por exemplo, financeiro, né? Tem esse papo de você, se você investir tantos reais aqui, você daqui tantos anos você vai ter isso, então você vai, sabe? Mas assim, não é tão simples assim, sabe? Você
sei lá, vou começar a investir em fundos, vou começar a comprar ação, vou não sei o que lá. Cara, é um negócio que é difícil, uma coisa que não é da noite pro dia, que você, e é vendido isso como uma coisa, tipo assim, fácil, né? Uma das coisas que eu acho mais, assim, nesse sentido de querer algo tão rápido, né, que tem a ver com esse assunto que a gente tá falando, é o Vale Uhum. Sorte, a Mega Sena, sabe? Hum, Essas coisas assim, cara. sim. A minha sogra, por exemplo, toda semana ela compra um Vale Sorte. Aí um dia eu falei pra ela, quanto que a senhora gasta de Vale Sorte? Ela falou, R$ 20, depende, assim, tipo, a senhora já ganhou alguma vez? Ah, não, nunca ganhei. Mas eu falo assim, será que se a senhora pegasse esse dinheiro que a senhora, né, tem aí do Vale Sorte e guardasse ele, tipo, num lugar, na poupança, ou somasse, sei lá, para alguma coisa, fizesse uma outra coisa, não seria mais interessante do que você ficar comprando sorte, vamos dizer assim, né? Tipo assim, não Uhum. deu dessa vez, mas pode ser que dá. Porque, pô, é um dinheiro, cara, que você coloca ali pelo simples fato de, sei lá, vou ganhar, vou. Eu não sei se é o prazer de jogar, sabe? O prazer de estar ali, não, tô jogando, tô não sei o que lá. Ou é aquele lance, aquela ilusão de que, pô, se eu posso ganhar, sabe? Mas eu nunca ganho. Tipo, é muito difícil, sabe? A probabilidade é muito grande, cara, de não acontecer, entendeu? Tipo, qual que é o pensamento por trás disso? Por que alguém vai comprar uma mega sena ou uma, sei lá, uma coisa para ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim? Porque é fácil, né? Tipo assim, tem essa ilusão de que é rápido, é fácil, vou comprar ali, vai que eu ganho, né? Mas tem esse lado de que, porra, mas pode ser que você nunca ganhe, né? Tipo assim, você nunca vai talvez ganhar. Então fica essa ilusão de você, das coisas serem muito rápidas. E não é assim, cara, que o mundo funciona. Tipo, não é. Você não vai ser, sei lá, rico ou almejar alguma coisa ali, tipo, de hoje para amanhã, cara. Tipo, a probabilidade é muito pequena disso acontecer. Só que isso é vendido para as pessoas de uma forma muito, sabe assim, simples, né? Tipo assim, muito assim, não, faz assim que pode ser que dá certo. E é mais ou menos essa ideia, não é, Lucas? Sim, cara, mas eu acho que essa questão do, da aposta, né, do jogo de uma forma geral, ela envolve uma série de fatores, igual você falou. Tem a questão do prazer em apostar, do Uhum. risco, né, da adrenalina, tem de repente uma questão do vício, mas sem dúvida nenhuma, uma dessas questões todas é sem dúvida nenhuma o desejo de enriquecer rápido, Sim. né? Um desejo de ganhar dinheiro pulando todo o processo de ganhar o dinheiro, Uhum. né? Ficar rico da noite para o dia é você ganhar o dinheiro sem precisar trabalhar para isso, digamos assim. Sim. Essa, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos que leva as pessoas a, vamos usar a palavra, investir nesse tipo de produto, né? Uhum. E que isso sim, né? Essa questão do querer ficar rico, pulando todo o processo de enriquecimento, digamos assim, é como se fosse um sintoma muito claro de que a compreensão das coisas enquanto processo, ela está se perdendo, né? A consciência de que existe uma busca, existe uma procura, e depois que você encontra aquilo que você procura, você se direciona em relação àquilo, você se locomove em direção àquilo, e existe um caminho até você chegar àquilo. Cada vez mais isso está sendo perdido, a busca pelas coisas está sendo perdida, porque, como você disse numa expressão, as coisas estão na mão. Então, se uma coisa está aqui na minha mão, ao meu acesso, né, se eu consigo comprar o que eu quiser com um toque na tela do meu celular, aqui e agora, independente de onde eu estiver, a busca, a procura, ela é muito reduzida e muitas vezes isso acaba sendo uma ação que é anulada. E isso mostra o quanto essa questão, cara, do imediatismo, dessa falta da espera, dessa falta de compreensão do processo, dessa perda da paciência enquanto virtude, dessa nossa determinação da duração das coisas, ao invés das coisas se colocarem na sua duração própria,
A gente cada vez mais está determinando quantas coisas devem durar. E essa duração é cada vez menor. Ela permeia tudo, cara. Ela permeia tudo. Isso permeia, como a gente começou lá atrás, permeia ensino, isso permeia entretenimento, isso permeia arte, isso permeia produção técnica, tecnológica. Cara, e você falou a questão do remédio. Cara, a forma como os psicotrópicos, que são os remédios psiquiátricos, né? Falando uma palavra mais simples, a forma como os remédios psiquiátricos, tipo antidepressivo, ansiolítico, essas coisas, elas são ministradas, principalmente aqui na América, Estados Unidos, Brasil, ela é um demonstrativo, ela é mais um sintoma também do imediatismo, porque você, igual você falou, você tem uma pessoa que ela apresenta um determinado sintoma. Se esse sintoma se encaixa num determinado enquadramento clínico, você já tem um remédio prescrito para isso, você vai lá e dá o remédio. Por quê? Porque é mais rápido. Você toma um remédio, pronto, acabou. Entendeu? Você dopa a criança ou você dopa a pessoa e pronto, resolveu aqui agora. Porque um processo terapêutico ele leva tempo. Sim. Né? E a gente não quer o processo de cura por uma terapia, por um entendimento, por uma conscientização, por uma redefinição de hábitos, por uma reconfiguração mental. A gente não quer passar pelo processo de readaptação, de construção de novos hábitos, de destruição ou cancelamento de hábitos nocivos, para todo um início, uma construção de hábitos que venham a substituir né, esses hábitos nocivos com hábitos mais saudáveis. A gente quer pular isso, a gente quer tomar um remédio e pronto, acabou. Deixando... Pode falar, Lucas. Então, você tem uma cultura médica cada vez maior por um tratamento medicamentoso de questões que não deveriam ser simplesmente tratados com toma um remédio que resolve. Entende? Existe todo um processo terapêutico por trás. Eu não estou dizendo que não tem que dar remédio, não estou dizendo que não tem que ter remédio, eu não estou dizendo que pessoas não têm que tomar remédio. Era isso que eu ia falar. Seria uma irresponsabilidade gigantesca da minha parte dizer isso. O que eu estou querendo dizer é esses remédios, na maioria das vezes, eles não são usados da forma correta. O que significa isso? Significa dizer que para que serve, por exemplo, um antidepressivo? O antidepressivo ele serve para deixar uma pessoa em condições de tratar os problemas dela. É para isso que serve o antidepressivo. Ele vai te regular em termos hormonais, ele vai te neutralizar em relação a determinadas conexões neurológicas, ele vai te deixar, de certa forma, neutralizado em relação a determinados hormônios e reações fisioquímicas dentro do teu sistema nervoso. Ele vai te neutralizar ou equilibrar nesse sentido para que você tenha condições de resolver as suas questões psicologicamente. E não é isso. Você vende o remédio não como um suporte para você tratar as suas questões. Ele não é vendido como um elemento para te deixar em condições de se tratar. Ele é vendido como a cura. Se você tomar, resolve. Não é se você tomar, resolve. Se você tomar, você vai ter condições de resolver. E entre uma coisa e outra existe uma diferença. Né? Então, eu acho que esse negócio de estou ansioso. Muitas pessoas dizem assim, estou ansioso ou estou triste. A reação dessa pessoa é, vou procurar alguém para me dar um remédio. Sim. Às vezes o seu caso não é um caso medicamentoso, ou às vezes até mas se você só tomar o medicamento, não fazer toda uma terapêutica que acompanhe esse tratamento medicamentoso, cara, tá sendo um tratamento incompleto. Todo tratamento que é pura e exclusivamente baseado em remédio é um tratamento incompleto e que retrata, sim, uma questão de estou com um problema, preciso que ele seja resolvido aqui e agora. Como? Química. Exatamente. Até, cara, ó, já tem essa... Vou deixar uma sugestão para um episódio aí. A gente tá meio que indo para um final, provavelmente. Mas, sim, assim, uma sugestão para um próximo episódio. A gente tem alguns temas que a gente quer falar, mas, ó,
a gente podia falar sobre esse lance dessas terapias pseudocientíficas e até de remédios milagrosos e coisas que as pessoas procuram muitas vezes por desespero ou muitas vezes por desinformação, né? E acabam caindo em coisas assim que muitas vezes não vão levar a lugar nenhum. Ou causam a sensação de que levaram a algum lugar, sei lá, assim, mas na verdade não ajudou muita coisa, assim, sabe? É um assunto interessante de falar, assim, daí tem várias, assim, para ser polêmico, por exemplo, tem a constelação familiar, tem que é uma coisa, Uhum. assim, bem estranha, assim, se for ver, assim, a fundo, tem, pô, esses remédios naturais que a galera toma, que pode ser que tenha a ver, mas não é uma cura, entendeu? Não é uma. É um auxílio, vamos dizer assim. É uma ideia, tipo, você relaxar de alguma forma. E tem essas culturas assim, tipo, que nem a gente. Sei lá, de tomar um chá pra ficar. Tipo, você liberar coisas do organismo. Transcender Umas coisas espiritualmente. assim, cara. É lógico, cada Aham. um. A gente não quer entrar no ponto de religiosidade e crenças, cada um crê no que quiser, eu acho, assim. E não é esse fato de ser preconceituoso quanto a isso. Mas existe uma psicologia por trás disso daí que faz com que as pessoas acabam sendo, sei lá, iludidas com algo. A gente vê pelo nosso presidente, né? Atual. Né? E, por exemplo, um cara que nem o Olavo de Carvalho fazia. Acho que você vê claramente que o cara era, né? Uma pessoa que vendia uma ideia de, sei lá, bizarra, sabe? De teoria de conspiração de várias coisas que sem fundamento, sabe? E terra plana Uhum. e sei lá, um monte de outras coisas assim. E as pessoas muitas vezes acreditavam nisso, cara. Às vezes a pessoa não era nem de má fé, nem nada, assim. Ela a, entrava na lábia de uma pessoa dessa e, sei lá, caía numa coisa assim. Acho que é um gancho para um próximo episódio, essa ideia que você estava falando no final, né? Sim, sim, cara, podemos Né? trazer. Eu confesso que muitas dessas, digamos, dessas terapias, por exemplo, né, você citou a constelação Aham. familiar, cara, eu desconheço, assim, o que ela seja de fato. Uhum. Porque eu escuto muito falar, Uhum. na maioria das vezes mal, mas eu não sei do que se trata, É. né? Não sei até que ponto isso é de fato puro charlatanismo, não sei qual é a dinâmica, Uhum. mas a gente podia trazer, inclusive talvez pessoas que entendam disso, né? Sim, exato, para Para a gente conversar poder sobre. dar um debate, né? Eu acho Sim. que seria interessante, Uhum. cara. Acho que sim. Rola uma rixa, cara. Rixa não, mas rola uns questionamentos entre a psicologia e essas. Eu falo pseudociências porque não é ciência, não é Não se uma. pautam no método científico, né? Exatamente, elas é uma outra maneira de pensar. Não estou falando que É. é, que é ruim, que é errado, né? Mas assim, não tem Aham. essa. Não é cientificamente. É exatamente o que você falou, não se pauta no na metodologia científica, né? Mas Isso. pode ser que seja perigoso de algumas formas. Eu vi algumas coisas assim que. Alguns questionamentos que são bem, assim, complicados nesse sentido, sabe? Tipo. Até de estruturação e de outras coisas assim, sabe? Mas assim, que nem eu falei, que nem Aham. você falou também, eu não sou um grande conhecedor disso, mas ficaria interessante talvez a gente falar sobre umas coisas nesse sentido também, que seria legal. Sim. Né? Aí fechando parênteses aqui, que eu abri de novo. Eu sou o cara que abre os parênteses, né? O Lucas fala um monte de coisa, ela de repente fala uma parada. Uou, lá na esquina, né? Mas já levantou a bola para uma próxima É, aí, ó, e já levanta a curiosidade da galera para exatamente. esperar esse episódio, né? Exato, que a gente não sabe quando sai, mas pode ser que E que saia. é Exatamente. exatamente, exatamente. Aí, paciência, Mas né? Respira, espera, espera, né? né? Então só fechando a Aham. fala e já encaminhando para um final, esse meu comentário então é acerca, né, quando você falar e você vê cada vez remédios sendo ministrados, né, para crianças cada vez mais novas e tal. A única coisa, o que eu queria dizer é isso, que às vezes existe,
uma administração um tanto irresponsável desses medicamentos, Uhum. né? No fundo, é isso que eu queria dizer. E que essa administração irresponsável desses medicamentos, de certa forma, tá apoiado no imediatismo, no sentido de que existe uma questão e essa questão precisa ser resolvida para ontem, Uhum. né? E a única forma de eu fazer isso é através do remédio tal, e às vezes o remédio tal não é o adequado, porque esses medicamentos existem testes, né? Quer dizer, existem medicamentos que funcionam melhor numa pessoa, em outro organismo ele não vai funcionar exatamente assim. Você precisa encontrar um outro medicamento, e você precisa encontrar a dose, você precisa encontrar uma série de coisas. Então, até mesmo os medicamentos precisam ser administrados de forma como um processo de observação e de adaptação, né? Você já não vai entrar na dose certa, na substância certa. Às vezes você tem que trocar o remédio, às vezes você tem que trocar a dose, às vezes você tem que complementar essa medicação, né? E muitas vezes isso não acontece e, inclusive, muitas vezes isso não é acompanhado de uma terapia, né? Ou de um processo de trabalho psicológico, que seja, independente de qual seja, não é acompanhado de um trabalho psicológico. É Uhum. simplesmente uma administração pontual de remédio, né? Sim. É O meio que. problema não é o remédio, o problema é como ele vem sido utilizado. Não sou contra remédios e, inclusive, existem pessoas que precisam desses remédios para ficar Sim, bem e que é deixando uma claro responsabilidade isso, não né? tomá-los, né? Deixando Exato, bem claro, né? A gente tá É só uma fazendo. irresponsabilidade. A gente está Exatamente, né? dizendo acerca da administração irresponsável de medicamentos seríssimos, Tanto que né? muito provavelmente terapeutas e terapeutas que assim que encaminham, por exemplo, um terapeuta que encaminha para um psiquiatra, uma psiquiatra, muito provavelmente é porque dentro desse processo a pessoa viu que, poxa, dentro do processo terapêutico, acho que seria viável acompanhar um psiquiatra, uma É, medicação, porque a pessoa, muitas vezes, que nem você falou, sim, não pode, não consegue processar as informações da maneira que ela deveria. Então, isso é bem comum psicólogos e psicólogas trabalharem é, junto com psiquiatras, né? Tipo sim, assim, mas é um processo junto, né? E não é. E tem é, alta, né? Pô, as pessoas tomam medicação, mas elas não vão tomar a vida inteira muitas vezes. É para elas entenderem um processo e você reduz, você muda, você altera, até a pessoa ganhar alta, né? Seria isso aí. Então a gente não tá é, falando disso, né? De que a pessoa. De que sim. remédio é errado e não pode tomar. Não é isso, né? Tipo, Exatamente não isso. é esse caso. Então, só deixando claro isso pro ouvinte, né? Reforçando muito, né, Muito, Marcelo? É justamente exatamente. porque a gente sabe da seriedade da questão, Sim, né, e que a gente está batendo um papo aqui, mas apesar de estar batendo um papo, a gente sabe da seriedade da sim, questão e por isso todo esse redobramento de cuidados nosso em exato. dizer, né, exatamente o que a gente está dizendo e como isso se relaciona ao tema que a gente está propondo debater aqui, né? Exato. Só isso. É isso aí. Marcelão, encaminhando para o final, cara, como um fechamento, você vê algum tipo de prática, de conduta ou de alteração sistêmica que possa acontecer como uma espécie de solução ou pelo menos uma amenização desse imediatismo, cara? Existe alguma coisa que pode amenizar isso, você acha? Cara, assim, se eu falar amenizar, seria como uma medida paliativa, eu acho, que não Aham, faria muito sentido, porque estaria sendo algo imediato, no sentido que a aham, gente está falando agora, né? Talvez eu estaria indo contra. Mas eu acho assim que dentro do que a gente vivencia hoje, cara, eu acho que é um processo longo, não é da noite pro dia. Eu acho que isso pode mudar, essa maneira de comportamento, vamos dizer assim. Eu acho que é um uhum, processo da gente realmente parar e respirar um pouco. No sentido geral, assim, sabe? De você. Sei lá, se você é artista, tipo, pô, e é compositor ou compositora, paciência, cara, faz sua música, vai lá, sabe? Não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Se você sei lá, entrou na academia agora, tipo, faz teu treino, vai lá, faz tua dieta, faz tuas coisas com sabe, vivencia os momentos, sabe? Tipo, vai devagar. Aí se você vai assistir uma série, tipo, não precisa assistir essa série de uma vez. Sabe? Então, acho que é meio que isso, cara. A gente precisa de
talvez respirar um pouco, fazer as coisas com mais calma, sei lá, paciência, sei lá, eu me considero uma pessoa hiper ansiosa, cara, assim. Tanto que eu mandei mensagem pra você, pô, tô de boa, quer gravar? Tipo assim, talvez eu podia ter falado, não, vamos gravar 5 horas, a gente combinou 5 horas, vou ficar aqui de boas. Não, mas, né, quis gravar agora também. Eu me considero uma pessoa mega ansiosa e uma das coisas que pra mim talvez funciona é tentar respirar um pouco, sabe? Eu sou mega ansioso no sentido de produzir coisas, né? Tipo, a sociedade do cansaço. Do cansaço. De produzir coisas minhas. Por exemplo, eu tenho algo que eu quero. Que eu compus, eu quero gravar isso. E eu vi, cara, que pra mim gravar isso, eu dependo de muita gente. Eu dependo de pessoas que estão junto comigo, de pessoas que estão na mesma ideia, na mesma vibe. E essas pessoas não são iguais a mim, entendeu? Essas pessoas não vão estar ali, tipo, ó, vamos gravar hoje, agora. Não, não é assim. É um processo de... Eu tenho aprendido muito com isso. Pô, eu tenho 2 músicas que eu escrevi, tá aqui, inclusive, essa semana. Aí, pô, fiz as músicas e imprimi. A gente tocou uma delas. Aí eu vou chegar numa outra data, a gente vai tocar outra. Aí, pô, vamos tocar aquela de novo? Vamos. Daqui um mês, pô, vamos tocar de novo? Vamos. Pra, sei lá, daqui... Quando eu tiver com todas essas músicas, assim, na mão ali, sei lá... A gente, pô, vamos gravar? Vamos. Que foi o que aconteceu com o último trampo nosso que a gente gravou, que é o Contos Inacabados. Foi um processo de 6 meses da gente tocando, ensaiando. Ah, vamos fazer um som no quintal, vamos não sei aonde, tarará. Leva uma música nova e tal, vamos tocar, vai projeto e tal. De repente, pô, legal, cara, estamos com as músicas, vamos gravar? Vamos. Então eu tenho aprendido muito a ter paciência dessa forma. Sabe, nesse sentido. Então acho que isso pra mim, né? Então acho que a minha medida paliativa para esse imediatismo, no meu caso, seria paciência, sabe? Que o processo ele é mais interessante do que o resultado final, muitas vezes. Porque a gente muitas vezes fica nessa de que vamos fazer e faz. E de repente não era o que você queria, você não vivenciou. É legal vivenciar todo o processo. Eu acho isso, né? É igual cozinhar, né? Tipo, vamos fazer sei lá, um risoto. Então o processo de você fazer a comida e tá interagindo com a galera, a gente faz isso sempre, né? Vamos na casa de alguém comer um negócio? Come um negocinho ali, conversa e tal. Você fica a noite toda, cara. Tipo, pô, quantas vezes a gente não fez isso em casa, cara? Tipo, né? Sim. De ficar horas, às vezes nem cozinha, às vezes pede comida, mas fica lá horas conversando, falando sobre várias coisas. Todo esse processo ali, daquilo ali é legal, cara. Então acho que falta talvez a gente vivenciar mais os processos, estar presente nas coisas, né? Realmente, tá vivenciando mesmo é mais interessante do que do que o resultado final. Essa seria talvez a minha medida, que para mim tem funcionado assim. Não quero dizer que eu sou menos ansioso com isso, mas me ajuda. E para você, Lucas? Cara, eu acho que eu penso mais ou menos na mesma direção, sabe? Quando você diz acerca, né, você citou a comida, né, fazer um determinado alimento e tal. Até nisso, né, você tem os fast food. Sim. Fast food, comida rápida. Tipo, você vai no drive-thru, você não precisa nem sentar, cara, você não precisa sair do seu carro. Sim. É muito imediato, entende? Então eu diria assim, evidentemente que aqui, majoritariamente, a gente destacou talvez as reverberações negativas da velocidade do mundo de hoje, né? Mas existe sim, porque existe alguns momentos em que você precisa de fato de uma comida rápida, mas porque você vai fazer algo importante, você talvez precisa desse outro tempo. Então eu diria o seguinte: a gente precisa aprender a lidar com sabedoria com a tecnologia acelerada. Sim. Usar ela a nosso favor. A gente precisa aprender a lidar com a tecnologia. E a gente ainda não sabe. Exatamente. A gente ainda não sabe, porque a evolução tecnológica ela é muito mais rápida do que a nossa capacidade de aprender a lidar, né, vivencialmente, psicologicamente com ela. Acho que é bem isso. A gente não tem... A gente não evoluiu tanto quanto a tecnologia, vamos dizer assim. A gente não acompanha. A mente né? humana, não. A mente humana, ela se desenvolve numa velocidade ainda natural.
A mente humana ainda segue o ritmo da natureza. E é bem mais lento do que o ritmo do avanço tecnológico. Então, saber, aprender a lidar com isso, eu acho que, como você falou, por exemplo, você vai fazer um alimento, evidentemente, qual é o teu objetivo? Comer, fazer um alimento e comer, me alimentar. Mas a gente pode aprender a apreciar o processo. Sim. Ou seja, eu quero chegar em tal lugar. Ótimo, é extremamente importante saber onde que você quer chegar. Mas saiba também apreciar o caminho até lá. Aprenda a apreciar e a observar o caminho até lá. Porque pode ser que quando você chegue lá, não seja o que você esteja pensando e você se decepcione. E se você fez todo o caminho só pelo final e o final te decepciona, você jogou fora o tempo. Então, se você aprende a apreciar o caminho no qual você está, mesmo que de repente haja uma eventual frustração no ponto final da tua jornada, pelo menos o caminho você aproveitou. O caminho foi prazeroso, foi útil, foi construtivo e edificante para você. Então, acho que a gente tem que aprender a apreciar o caminho e não só voltar os nossos olhos para o ponto de chegada. Né? Aprender a apreciar o caminho. Eu também acho. Massa. E por fim, eu acho, cara, que a gente pode começar a voltar ou a criar o hábito em nós de criar sentido para as coisas, de apreciar o sentido das coisas, de entender o significado das coisas. Porque quando você tem um sentido, quando você tem um significado, você consegue ter um porquê fazer. E muitas vezes, se você tem um sentido para uma determinada ação, você consegue ter um porquê esperar. E quando você tem um porquê esperar, você consegue esperar. Se você consegue ter um porquê de ter paciência, você consegue ter paciência. Então eu acho que encontrar sentidos, construir sentidos, ajuda a gente a ter um porquê. E quando a gente tem um porquê, a gente consegue ter paciência e a gente consegue esperar. Seria isso também, algumas medidas mais a nível subjetivo, né? Que talvez seja a instância em que a gente consegue fazer mais alteração na vida. É na gente mesmo, né? O mundo fora é um assunto bastante complexo, né? Mas enfim, na instância individual a gente consegue fazer algumas coisas. Sim, é bem isso. É isso, né? É isso. Paciência. Paciência. É isso aí. Já dizia o Lenine, né? Lenine tá certo. Temos que aplicar mais o Martinho da Vila na nossa vida, né? É devagar. É devagar. É verdade. Tá certo. Gente, obrigado. Para vocês abraço. que nos ouviram até agora, que tiveram a paciência de nos ouvir. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo dedicado. Espero que tenha valido para as pessoas que ouviram. E aguardamos você no próximo Filosofia do Corvo. E você que escutou o episódio na velocidade 2, a gente vai começar a gravar os episódios agora na velocidade 2, porque se você colocar no 2, você não vai conseguir entender, você vai ter que colocar para trás. É uma estratégia, hein? É uma estratégia, né? O cara fala rápido pra caramba. Começa a falar tudo rápido, a pessoa não vai conseguir entender nada. Pode conseguir acelerar.